Abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo de número 127. Mais cedo os irmãos que estavam no primeiro culto, nós levantamos um clamor pela vida do Saulo. Saulo é filho do irmão Fernando e da Sabrina. Vários irmãos têm orado por ele, pequenininho. Graças a Deus já está melhor. A gente já teve resposta deles há pouco e já nos disseram que o bebê está melhor. Vamos continuar orando, irmãos, pela vida desta criança tão preciosa, está internada ali no hospital de Ceilândia. Abra sua Bíblia no Salmo 127, que é o salmo que nós vamos estudar hoje, finalizando essa nossa jornada, de 4 mensagens nesse mês de maio. A partir da semana que vem a gente já tem uma outra jornada nesse nosso ano da santidade. Mas nesse mês de maio nós temos aprendido muito sobre família, edificando a nossa casa sobre a rocha. Como tem sido abençoador esse tempo. A gente desde o primeiro dia, desde a primeira semana, você que faz parte do grupo da igreja, nós fazemos a distribuição diária do devocional. Se você ainda não faz, lá atrás tem 2 QR Codes, é só você ler esse QR Code, clicar lá que você vai entrar na hora e a gente vai te receber, e você vai poder todos os dias receber tudo aquilo que a gente vive como igreja. Você não vai ter um monte de postagem não, tem uma postagem diária do conteúdo que a gente está estudando e tem sido muito abençoador. A gente, nesses 25 dias, como nós temos crescido, como nós temos sido abençoados pelo pastor Josimar e a irmã Silvia, nosso pastor de casais, que tem nos abençoado todos os dias com uma devocional, uma reflexão, e fora a que nós temos em casa, as famílias que levaram o livreto para os filhos, o livreto para os adultos. Cada um tem tido a oportunidade de acompanhar e crescer. Então, se você deseja crescer em família, não é por falta de oportunidade. Temos sido abençoados. E aos domingos, então, nós começamos no primeiro domingo sobre famílias edificadas sobre a rocha. Segundo domingo de maio é o Dia das Mães. Nós falamos sobre um sermão muito precioso para as mães, uma palavra do Senhor para as mães. E na semana passada nós falamos sobre famílias à espera de um milagre, falando sobre a família de Marta, Maria e Lázaro. Hoje nós vamos terminar a nossa jornada, nessa jornada nossa de 4 mensagens, falando sobre a dependência de Deus para edificar a nossa casa. Como nós devemos ser dependentes de Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E é neste salmo que nós vamos meditar, é neste salmo que nós vamos pensar nesta noite. E nós vamos juntos então, mais uma vez, eu vou pedir para os meninos colocarem o salmo aqui na tela, para que a gente possa fazer a leitura juntos do Salmo 127. O Salmo 127, ele está aqui na nova, a versão que está aqui, é a nova NVT, isso mesmo, a NVT, e nós vamos juntos fazer a leitura. Vamos juntos? Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que um homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Esse é um texto muito conhecido.
Talvez a versão que você tem não é a NVT, a Nova Versão Transformadora. Esse texto, a versão mais conhecida dele é a Almeida Atualizada. Almeida, Revista Atualizada, que o texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Este é um salmo que a sua autoria está relacionada com a pessoa de Salomão. A maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos das Escrituras remetem à autoria do Salmo 127 à pessoa de Salomão, filho de Davi. O Salmo 127, ele faz parte, irmãos, de uma coletânea de 15 salmos, do 120 ao 134, que são conhecidos como cânticos de caminho, ou cânticos de romagem, ou de romaria. Que salmos são esses? Jerusalém é uma cidade alta, e em Jerusalém era o centro de adoração do povo judeu. Ali estava a presença do templo. No templo nós tínhamos a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Era comum um judeu todos os anos ir a Jerusalém para oferecer as suas ofertas, os seus sacrifícios. E neste momento, quando ele saía da sua casa, ou mesmo a sua oferta de gratidão, ele vindo para a cidade, esses salmos ou cânticos de romagem eram os cânticos em que o povo de Deus iam cantando, expressando a Deus no meio do caminho. E enquanto eles caminhavam, eles iam caminhando e exaltando ao Senhor com estas expressões. Por exemplo, quando o Senhor, lembra desse Salmo 126? Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, era como um sonho, a nossa boca se encheu de riso, cantamos com alegria, e as outras nações diziam: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, e por isso, este é um cântico de romagem. É mais um daqueles salmos que eles iam andando e iam glorificando a Deus. Enquanto caminhavam, eles expressavam ao Senhor a adoração, a exaltação, a glorificação ao Senhor. E é interessante que família é uma coisa tão importante que dos 15 salmos, 2 deles têm relação com família: o 127 e o 128. Se você notar, depois leia com carinho, por exemplo, o Salmo 128, porque o Salmo 128 também é extraordinário, que ele vai dizer: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Você desfrutará do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua esposa será como uma videira frutífera que floresce no seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. O Senhor o abençoa desde Sião. Que você seja e veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver os seus netos e que Israel tenha paz. Esses 2 salmos é uma expressão de família, porque isso era importante para o povo judeu. Agora, de maneira especial, o 127, que foi atribuído a Salomão, ele vai nos ensinar, irmãos, uma coisa interessante. Ele vai nos mostrar sobre a dependência de Deus
nas atividades do dia a dia. Uma família vitoriosa, uma família que é edificada sobre a rocha, é uma família que é desafiada a ser dependente de Deus todo dia. Não somente nas adversidades, como nós vimos na semana passada, não somente nas lutas, mas ser dependente de Deus a todo tempo e a todo momento é um desafio para nós. E é sobre isso que este salmo menciona. E aqui Salomão vai nos ensinar que mesmo nos empreendimentos mais nobres da vida, como construir uma casa, proteção da cidade, questão de finanças, quando Deus não é prioridade, quando Deus não é o Senhor, nós vamos passar por circunstâncias difíceis. Isso não será bom. Construir uma casa, querer ter proteção ou querer achar que os recursos que nós temos é fruto de nós mesmos, nós vamos de mal a pior. O convite desse salmo hoje, que nós vamos meditar nele, é um convite à entrega, é um convite à humildade, é um convite ao reconhecimento daquilo que Jesus usou João para dizer: sem mim nada podeis fazer. Isso para o ser humano é uma palavra muito difícil, porque desde a criação o homem pecou, porque ele caiu numa mentira e num engodo, que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria o quê? Deus. A vontade do ser humano é ser Deus. A vontade do ser humano desde o início é achar que ele tem controle sobre as coisas. O desejo do ser humano é de alguma forma controlar, é de alguma forma ter poder, é de alguma forma dizer: olha, eu estou no controle. Talvez seja por isso que nós temos uma geração que acha tão bom jogar videogame. E quando você pega assim um joguinho como Minecraft, que você se torna Deus, que você vai criar o seu mundo, olha como é que isso é sagaz, esse joguinho, tão simples assim. Aí você pega o Minecraft, você pega o seu mundo, e no seu mundo você faz o que você quer. O que no fundo o controle do Minecraft te torna? Um Deus. E a gente vai sendo levado por essa forma que o mundo vai nos... Não estou aqui dizendo que as nossas crianças não vão jogar mais Minecraft, não é isso. Eu só estou te dizendo é que tudo que nos permeia, o mundo quer nos levar a ser o centro, quando na verdade Cristo é o centro. Nós não somos nada, e é isso que esse salmista vai nos ensinar, é isso que o Salmo quer nos mostrar. E é interessante que o Salmo 127 vai dizer, a versão que você tem aí provavelmente seja essa: se o Senhor não edificar a casa. A expressão aqui, edificar, é mais do que construir, é mais do que levantar. A expressão aqui, edificar, é a ideia de estabelecer algo com estabilidade, com a bênção do Senhor, com as mãos e com a direção do Senhor. Porque muitas vezes nós construímos sem a mão e a bênção de Deus. Por exemplo, a Torre de Babel era uma construção, mas não tinha a bênção e a mão do Senhor ali. Foi uma construção? Foi. Era uma construção? Sim, só que a mão do Senhor não estava ali. E quantas vezes nós, na nossa jornada, construímos sem a mão do Senhor? O que o texto está nos dizendo é que mais do que uma construção, nós somos levados a edificar. E a palavra edificar aqui, quando se aprofunda um pouco mais na Bíblia hebraica, a ideia é estabelecer algo, é a bênção, é a direção de Deus, é muito mais do que apenas levantar algo, é mais profundo. É sobre isso, irmãos.
O grande desafio da nossa jornada e da nossa caminhada é compreender que o grande problema não é o trabalho, não é o edificar, é o edificar sem Deus. Essa é a questão. Trabalhar, Jader, todos nós vamos ter que trabalhar. E a gente até vai ver no versículo 3 desse salmo aqui, que muita gente gosta de usar, na verdade o 2, até para uma desculpa de não trabalhar, que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Então vou ficar só dormindo. Depois a gente fala sobre isso mais tarde, daqui a pouco. Mas a questão aqui não é trabalhar. A questão aqui é trabalhar independente de Deus. Porque muitas vezes nós queremos trabalhar, nós queremos fazer, achando que nós estamos fazendo aquilo que é o melhor, mas nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor é o que Deus quer que seja feito. Nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor para nossa casa, é o melhor para nossa família, é aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E às vezes nós estamos insistindo em construir, nós estamos insistindo em fazer, Francisco, aquilo que Deus não quer que a gente faça. E uma das piores coisas da nossa vida é chegar no último dia e descobrir que nós fizemos um monte de coisa, só não fizemos aquilo que Deus nos mandou fazer. Construímos o que não deveríamos construir, fizemos o que não deveríamos fazer. Por quê? Porque a gente não entendeu que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem está construindo. Quais as lições nós vamos aprender com este salmo? O que Salomão gostaria de nos ensinar quando a gente olha para este salmo? Salmo tão importante, quando a gente vê o Deus, o Senhor da nossa vida, quando nós temos sido chamados a edificar a nossa casa sobre a rocha. Essa tela tão bonita, vou pedir os meninos para voltar ao tema da nossa campanha. Quando a gente pensa em edificar a casa sobre a rocha, e a gente olha a casa, a gente enxerga aqui, mas que casa é essa que o Senhor está falando? Será que Ele está falando como casa, a minha casa mesmo, tijolo? Seria isso? Ou é a minha família, os meus valores? É disso que Salomão quer nos chamar. Há uma profunda reflexão, e ele vai dizer, e o texto começa assim no versículo 1. Presta bastante atenção na sua Bíblia, no seu aplicativo. Ele começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar os que a edificam. Vamos repetir juntos bem forte: se o Senhor, em vão. É interessante, Cristian, que a imagem de casa na Escritura, ela é fundamental. Essa ideia de casa, construir, ela representa um lar, ela representa a família, mas ela também nos dá uma condição e conceito de futuro, de céu. Porque Jesus, quando João narra em João 14, vai dizer que ele foi para o Pai construir o quê? Moradas. E ele vai voltar para nos buscar, para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Esse sentido de casa, de moradia eterna. Então quando a gente olha para as Escrituras, nós temos esse conceito de casa como lar, de casa como família, de casa como uma construção eterna, de casa como herança pessoal. Então quando a Bíblia está dizendo edificar a casa com o Senhor, ela está nos dizendo que nós precisamos mais e mais sermos dependentes de Deus, para que Ele seja a base, o que sustenta a nossa família, aonde nós vamos edificar os nossos valores, criar os nossos filhos, tomar as nossas decisões. O que nós vamos fazer precisa ser pautado em Deus. Mas isso é uma decisão. É essa decisão que Josué, quando chega no capítulo 24, ele olha para um lado, olha para o outro, cada um estava querendo fazer o que queria, e ele disse: olha, é o seguinte, vocês se quiserem, façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos. Essa consciência é uma consciência de decisão.
E aí uma coisa que a gente aprende aqui, o texto começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A independência de Deus, guarda bem isso, ser independente de Deus na construção da nossa casa é um convite para o fracasso. Se a gente quer que a coisa dê errado, é só não buscar a Deus. Se a gente quer que a coisa não vai bem, deixe Deus de lado. O Senhor está sendo claro: se Ele não edificar a casa, todo e qualquer esforço humano, irmãos, não vai adiantar. O problema é que às vezes a gente está tão, como a gente se acha o centro, a gente acha que a gente resolve tudo, que a gente faz tudo. Deixa comigo que eu resolvo. Nós estamos achando que a gente pode construir sem Deus, irmãos, e construir sem Deus é um convite para dar tudo errado. Quantas famílias têm vivenciado momentos de lutas duras, momentos desafiadores? Por quê? Porque quiseram construir sem Deus. E quando a gente fala construir sem Deus, é você, por exemplo, querer priorizar mais o ter do que o ser. A nossa geração é assim. Na nossa geração, o homem, ele é avaliado não por quem ele é, mas por quem ele tem. Isso é uma desgraça, irmãos. E aí nessa busca de ter, e achar que você vai ser reconhecido pelo aquilo que você tem, por aquilo que você consome, pelas suas conquistas financeiras. Como se mede o sucesso de uma família? Essa família aqui conquistou, essa família tem bens, às vezes tem bens, tem carros, tem dinheiro. Só não é uma família. Tem tudo e não é nada. Sabe por quê? Porque conquistou aquilo que é medida de sucesso para o mundo, não aquilo que é medida de sucesso para Deus. Quantas vezes eu tenho visto isso? O fracasso, fruto de achar que é fruto do braço, da vontade humana, prioriza conquistas materiais e questões ideológicas. O mundo em que a gente vive, o homem é o centro, e aí coloca você em primeiro lugar. Você tem que ser o primeiro lugar, e você ouve isso em todo lugar: você tem que ser o primeiro lugar. Aí lá na sua casa você sempre acha que você tem que ser o primeiro lugar. Aí como na casa o pai, a mãe e os filhos estão ouvindo aonde vão que todo mundo tem que ser o primeiro lugar, o que é que acontece? É mais ou menos assim: Mário, você é sempre o cara que me ajuda, corre para cá. Está aqui uma relação de pai e filho: não, eu sou o primeiro lugar. E aí quando eu vou sentar, o Mário vem e diz o que para mim? Não, Mário, esse lugar é meu. Não, com licença. Aí daqui a pouco vem mais um filho e vem outro. E aí a gente começa nessa guerra em casa. No fundo, em casa, todo mundo quer ser o quê? O primeiro. Aí, como nós somos uma geração, que é um desafio até a gente entender isso. Eu tenho um amigo que ele diz assim: meu sonho era ser adulto, porque quando eu era criança sempre falava assim: os adultos comem primeiro. Aí ele disse que quando virou adulto ele disse: agora as crianças comem primeiro. Esse é meu amigo, irmão Valdir. As crianças agora querem ser o quê? As primeiras. E aí nós temos a briga da criança para ser primeira, nós temos a briga do filho mais adulto para ser primeiro, nós temos a briga da mãe para ser primeiro, e agora até o bebê reborn quer ser o primeiro aqui. Todo mundo quer ser primeiro. O pet quer ser o primeiro. Olha o que nós viramos, irmãos. Olha que sociedade nós nos tornamos. Sabe por quê? Porque todos os dias você está ouvindo assim: você é o primeiro, você tem que se valorizar. Eu não estou dizendo que você não tem que se valorizar. Eu só estou dizendo é que isso está nos tornando e fazendo de nós uma família que está todo mundo brigando para ser servido e não para servir. E quando na verdade na casa, quem tem que ser o senhor da casa não é eu, não é o filho, não é a mãe, não é o bebê reborn, não é o pet, é Jesus, irmãos. É Ele que tem que ser o primeiro. É disso que Ele está dizendo. Mas nós gastamos a maior parte do nosso tempo fazendo o quê? Vem para cá, Mário. Não, de jeito nenhum.
E a gente começa a brigar, e a gente vai para lá, e é marido, e é mulher, e é filho, e daqui a pouco o pet chega e diz assim: sai que esse lugar é meu. Nós estamos desse jeito, irmãos. É isso que nós nos tornamos. Sabe por quê? Porque nós fomos tão influenciados por esse mundo que nós perdemos o conceito daquilo que biblicamente o Senhor vai dizer: se Ele não edificar a casa, em vão você está trabalhando. Aí tem um monte de gente trabalhando em vão. Obrigado, Mário. Essa cadeira não é minha nem sua, ela é de Jesus. Mas acho que você vai sentar só atrás agora, né? Tu ficar aqui eu te pego. A gente está o tempo inteiro brigando, irmãos. A gente está o tempo inteiro discutindo. Isso é fruto de quê? De uma mentalidade humana. E aí, vou tocar num assunto agora que tem muita gente que vai olhar para mim de cara feia. Mas não brigue não. Nós somos um mundo em que o entretenimento tomou conta da nossa casa. E aí nós estamos deixando Jesus. Não estou dizendo que você não tem que descansar e não tem que ter entretenimento. Só que a gente saiu do 0 para o 100. E agora o entretenimento tomou conta da sua vida. Você já assistiu todas as séries esse ano, mas você não leu o livro da Bíblia. E que pena que você não assistiu, nem que fosse The Chosen, para dar uma desculpa que assistiu alguma coisa que é bíblica. Não estou dizendo que você não deve assistir série. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que o entretenimento está engolindo o nosso tempo com Deus. Dia que você chegar lá, o Senhor vai dizer assim: rapaz, mas você podia ter lido mais a Bíblia, você podia ter orado. Você fala assim: Senhor, não tem tempo. Não tem tempo? Tu maratonou lá no Netflix tudo, cara. Tu conhecia o Globoplay inteiro. Tu sabia de tudo. Tu até aprendeu a falar outro idioma só assistindo série em inglês, cidadão. E graças a Deus por isso foi uma bênção. Mas quanto você leu da Bíblia? Quanto você investiu? O que está acontecendo conosco? Nossas famílias, nós estamos sendo engolidos por quê? Entretenimento. Aí estamos dizendo assim: estamos edificando a nossa casa. Edificando a nossa casa onde? No Netflix. Nada contra o Netflix. É precioso, tem coisas maravilhosas. Quantas coisas boas a gente não pode assistir ali. O problema, irmãos, são todos os nossos exageros. Quando nós deixamos isso tomar o lugar de Deus, e aí com tudo isso nos leva a tomar decisões sem oração, sem direção do Senhor, sem direção de Deus. E aí a gente, por exemplo, tá oportunidade. Aí você está estabelecido com a sua família num lugar, Deus te trouxe para um lugar, você está ali, seus filhos estão firmes na igreja, a coisa está acontecendo. Aí diz assim: oportunidade para tu ir embora. Aí tu ia ganhar lá 100 conto a mais. Aí tu troca toda a vida dos seus filhos com Deus, com a igreja, por causa de 100 reais. Tu orou antes dessa decisão? Não. Qual foi a base de tu tomar a decisão? Dinheiro. Eu sei que tu precisa de dinheiro, todos nós precisamos. Mas tem hora que é melhor ganhar menos e ter paz do que ganhar mais e perder tudo. Guarda isso no teu coração. Que desafio temos nós? É isso que o Senhor está dizendo. Aonde você está edificando a sua casa? Aonde você está colocando a sua casa? Aonde você está colocando a sua casa? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que há? Em vão trabalhos que há? E o 2: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que ele está nos ensinando? É interessante que aqui, cidade era o símbolo de segurança. No contexto do Antigo Testamento, as cidades tinham muros. Por isso que, quando a pessoa passava as cidades e os muros estavam fechados, nas muretas lá em cima estavam quem? Os soldados. E dali ele poderia olhar o inimigo que vinha de longe. É por isso que a gente vai ter Josué lá nas muralhas de Jericó. Nós vamos ter todas aquelas experiências que a gente viu em todas as escrituras. Essa ideia de cidade com segurança é muito comum. E o salmista ensina que a vigilância humana sem a presença de Deus é inútil. É isso que ele estava dizendo. Você pode ter todo o sistema de segurança do mundo, se Deus não te guardar, meu irmão,
não vai adiantar de nada. Isso pra gente que é pai é uma cacetada, porque a gente acha que os nossos filhos só estão seguros conosco. Aí Deus está dizendo assim: fica tranquilo que sou eu que vou cuidar do seu filho. Fica tranquilo que ele vai andar naquela van escolar que você está morrendo de medo. Você vai soltar ele lá naquela escola que você nunca pensou. Ele vai entrar naquela faculdade. Ele vai entrar naquele lugar que você nunca imaginou. Sou eu que vou guardá-lo. Isso não significa que a gente não vai fazer o que a gente precisa fazer. Isso não significa que a gente não vai fazer o seguro. Isso não significa que a gente não vai botar as câmeras. Aqui na igreja nós temos câmera em tudo quanto é lugar. Todas as salas do Ministério Infantil. Isso é uma política de segurança da criança. Nós temos todas as salas tem câmera. Todo lugar que a gente faz os projetos sociais aqui tem câmera, com monitoramento. Agora a gente crê que quem guarda esse lugar é o Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. Se Ele não guardar, em vão vai ser a câmera. Só que o que acontece conosco? Nós vivemos num tempo de insegurança. Segurança física, segurança urbana, segurança de ameaças, furtos, tudo que a gente vive. Isso traz em nós o quê? Uma insegurança emocional. Aí você começa a ter medo de sair de casa. Você começa a ficar perturbado, você já não vai mais a lugar nenhum. Você não sai mais, você está preso dentro da sua própria casa. Fruto disso vem a ansiedade. Fruto disso vem a solidão. Daqui a pouco vem a depressão. E aí você entra nessa roda viva. Fruto de quê? Medo. Eu já não saio mais de casa. O que vai ser comigo? É tanta insegurança, irmãos. Insegurança em tudo. Eu digo até insegurança espiritual. Quando eu digo insegurança espiritual é o quê? Essa confusão de valores, o ataque à fé cristã, relativismo. Tanta igreja pregando cada maluquice que não está na Bíblia. Aí fruto disso a gente arruma o quê? Mais câmeras, mais travas, mais armas, mais vigilância. Isso é errado? Não. Só que a gente não pode confiar nisso. Nós precisamos entender que todas estas coisas têm o seu lugar. Mas o Salmo vai nos lembrar, e Salomão vai nos lembrar, que sem a vigilância do Senhor, tudo isso é em vão. É Deus que vai guardar os nossos filhos. É Deus que vai guardar a nossa casa. O Senhor acampa os seus anjos ao redor dos que os temem e os livra. Meu irmão, vem mexer conosco. Tu não conhece o tamanho do Miguel. Irmão, antes é pequeno do tamanho do Miguel. Pequeno. E ele ordena e coordena miríades e miríades celestiais. É os anjos do Senhor. É eles que estão ao nosso redor, irmãos. É eles que estão cuidando de nós. É eles que cuidam dos nossos filhos. Não é isso que diz as Escrituras, irmãos. Mas às vezes a gente acha que o monitoramento de um aplicativo temos que ter? Temos. Mas antes de tudo isso, quem guarda os nossos filhos é Deus. 2, o que nós aprendemos? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você está aqui no culto, quem guarda a sua casa é Deus. Você está servindo ao Senhor, quem guarda a sua família é Deus. A família protegida por Deus, meus irmãos, guarda isso, não é a que tem mais recursos de segurança. A família que é mais protegida por Deus é aquela que é mais dependente dEle. Guarda isso. Não é a família que tem mais itens de segurança, não, é que é dependente dEle. Ele que guarda a gente, Ele que cuida da nossa vida. Agora tem uma coisa aí. O verso 2 ainda diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Você está aí com sua Bíblia aberta? Comer o pão de dores, porque Ele dá aos seus amados o sono. Tem uma versão que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aí tem uma turma que diz assim: eu não preciso fazer nada, Deus me dá enquanto eu durmo. Olha aí, já pensou? Menino, levanta. Mãe, a senhora já leu o Salmo 127, 2? Já pensou? Olha aí, irmão Evaldo. É isso que o texto está ensinando, irmãos. É isso que o Senhor quer nos ensinar
Não, irmãos, o problema aqui não é o trabalho, irmãos. A questão aqui não é o trabalho, é a dependência de Deus. E muita gente usa a dependência de Deus como desculpa para preguiça. Não é isso. A dependência de Deus, ela não é desculpa para preguiça, mas é a libertação da nossa ansiedade. É outra coisa. O que o Senhor quer nos libertar é daquela ansiedade diária, daquela luta diária. Eu tenho que fazer, temos. Agora isso tem limite. Agora o outro lado é o quê? Vou dormir aqui, vou levantar tarde porque Deus vai dar. Primeiro culto eu falei uma coisa aqui, vou repetir, sem problema de erro. Minha filha, vou falar para mim aqui, e aí você ouve aí também. Se aquele rapaz que está querendo namorar com você, ele é um preguiçoso, corre dele. Minhas filhas aqui da igreja, se aquele jovem que está lá, todo bonitão, te chama para comer um sanduíche depois do culto e não tem coragem de botar a mão no bolso, não estou falando por circunstância, porque tem hora na nossa vida, até a gente que é casado sabe disso, tem hora que tem dia que a gente não tem mesmo. Mas se aquele cabra é manso, foge dele, minha filha. Tu vai ter que trabalhar para tu e para ele. Corre. Homem tem que ser homem. Homem tem que ter atitude. Homem é provedor. Homem tem que assumir o seu papel. Mas tem uma geração que pensa nos cabos escorados. Ainda diz assim: o Senhor dá os seus enquanto dorme. Fica dormindo, meu filho, para tu ver se tu vai ganhar alguma coisa. Aí ele esquece, vai ter com a formiga, preguiçoso. Isso aqui, esse texto, o que o Senhor quer nos ensinar, que a dependência de Deus, meus irmãos, não é uma desculpa para preguiça, mas é libertar a gente da ansiedade. Deus é que cuida da gente. Meus irmãos, o nosso pão, antes de vir do nosso suelo, ele vem da provisão de Deus. É um maná de Deus na nossa vida. Agora, ele usa o nosso trabalho que ele nos deu, e trabalho não é problema. Tem muita gente que amaldiçoa Adão todo dia na hora que levanta para ir para o serviço. Adão miserável, por que ele pecou? Não, meu irmão, isso não é culpa do Adão, não. O trabalho é bênção. Antes do pecado já existia trabalho. O trabalho, irmãos, dignifica o homem. O trabalho glorifica a Deus. O trabalho é instrumento de Deus para a nossa vida. O homem tem que levantar cedo mesmo, trabalhar. Ou se tu trabalhou de madrugada, aí você dorme de dia, é diferente. Quantas vezes eu passo 3 horas da manhã lá para pegar um avião, mas antes está lá agarrado. Mas no geral nós estamos falando de uma cultura de trabalho. Essa cultura de trabalho não nos impede de ser dependente de Deus. É disso que o texto está dizendo. Trabalhe, 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 mas seja dependente de Deus. O problema aqui não é o trabalho, mas é o coração de quem trabalha sem confiar que é Deus que vai prover. Vou te dar um exemplo simples. Na nossa igreja nós temos muitos profissionais liberais, e só quem é profissional liberal sabe a luta que é, irmão. É um boleto gigante todo dia para pagar. Todo dia é uma questão de fé. Empreender no Brasil é isso. É uma luta. E aí tem semana que o negócio não deu certo. Aí você bota a mão na cabeça e fala assim: meu Deus, e agora? Descansa, é Ele que cuida de você. É nessas horas que a gente vê esse texto aqui. É nessas horas que a gente vê o cuidado de Deus. É aquela venda que você não esperava, que te abençoa para cuidar da família. É aquele negócio que você achava que não ia sair. Aquela empreita que você falava assim: essa acabou, essa semana eu estou morto. Aí Jesus de última hora, não de última hora, porque o tempo é dele, não o nosso. No tempo dele a coisa acontece. Aí ele está dizendo: olha, o Senhor dá os seus enquanto dorme. E aí, sabe o que ele quer nos ensinar com esse negócio de enquanto dorme? E eu vou terminar isso aqui para a gente avançar. Qual a primeira coisa que a ansiedade rouba da gente? O sono. Tem boleto para essa semana. Essa é a semana do dia 30, pastor Aguinaldo. Essa aqui, é aquela. Certo, Fábio Rogério? Dia 30, semana do fornecedor.
Aí você fala assim: essa semana, meu pai, de hoje para amanhã eu nem durmo, como é que vai ser? O Senhor está dizendo: você trabalhou, você fez direitinho aquilo que você deveria fazer, fiz, então descansa. É isso que Ele está dizendo: aquieta teu coração, que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Mas amanhã não dorme até meio-dia não, levanta cedo e vai para a guerra, vai à rocha, pega firme. O Senhor abençoa a obra das nossas mãos. Como é que você está edificando a sua casa? E aí eu vou terminar um texto. A última expressão, ele fala sobre os filhos. E no contexto de Israel, existia uma cultura que é diferente da nossa, e é muito importante a gente dizer isso. No contexto de Israel, qual era a cultura? Naquele contexto em que estava, no mundo hebraico, os filhos eram sinônimo de futuro, os filhos eram sinônimo de bênçãos, os filhos eram sinônimo do cuidado de Deus. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque senão, quando alguém prega sobre filhos, e talvez por alguma razão na sua vida você ainda não teve o privilégio de ser mãe, ou por alguma razão você também escolheu não ser, quer dizer que você é menos abençoada? Não, não é isso. Não é esse o sentido. É por isso que é importante a gente entender a Bíblia no seu contexto, para o texto não virar um pretexto. Naquele contexto em que Salomão estava escrevendo, ele estava escrevendo para famílias em que ter filhos era o sinal da bênção de Deus. Isso era uma questão cultural, isso era uma questão que o Senhor tratou com aquele povo. É importante dizer isso, para que a gente entenda. E nesse contexto, o que ele mais quer nos ensinar é que filhos não são um peso, que filho é um presente do Senhor. E é por isso que ele vai dizer: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que Salomão está nos ensinando? Depois de tratar da edificação, ele estava mostrando, depois de tratar da proteção e do sustento, ele estava falando da bênção no contexto dele, da descendência. Que filhos é um presente do Senhor, que filhos é um mimo, um cuidado de Deus, que Deus tinha presenteado aquelas mães que já tinham seus filhos. E esse presente da parte de Deus, ele está dizendo: olha, são como flechas, são fruto do ventre do seu galardão, flechas na mão do guerreiro, os filhos da mocidade. E é interessante que ele termina mostrando que eles estariam à porta com os pais, e os pais não seriam envergonhados. Ele está nos mostrando que numa cultura onde mais e mais se pensa menos em filhos, filhos são presentes de Deus, são herança do Senhor. E aí ele vai mostrar uma coisa interessante: eles são como flechas. E aí, quando ele escreve a expressão flechas para um pai à porta, qual é a ideia da porta? Lembra que eu disse que as cidades eram cercadas por muros e tinham portas? Na porta da cidade, onde era se resolvidos os problemas. Não era dentro da cidade, não, era na porta. Então, quando o texto diz que na porta, um pai que tinha vários filhos, ele era respeitado. Porque imagine um pai, para resolver um problema, ele tinha ali 8, 10 homens do lado dele. Como é que ele era olhado? Opa, respeita. Olha a filharada desse homem. Imagine Jacó chegando com aquela meninada toda. Imagine Jessé chegando com seus filhos. Aí ele está dizendo: olha, na hora de resolver as circunstâncias, ele era respeitado. Mas ele diz: eles são como flechas. E aí eu quero terminar agora falando aos pais. O que são flechas? Flechas não nascem prontas. Flechas precisam ser moldadas, flechas precisam ser apontadas
E flechas não foram fabricadas para serem guardadas. Flechas são fabricadas para serem lançadas. Pais, esses meninos que Deus nos deu, primeira coisa, quando o texto diz que eles são flechas, eles precisam de molde. Nós somos instrumentos de Deus para moldar os nossos filhos. Nós somos instrumentos do Senhor para cuidar e auxiliar os nossos filhos a conhecerem a Deus, a terem o caráter de Deus. Ainda que, quando o bicho vai criando cango, lá na minha terra chama de cango, vai pegando assim, começa a falar mais grosso, ele acha que ele sabe das coisas. E aí o pai fala e ele diz assim: eu já sei. E se está na adolescência ele começa: eu já sei, né? Ainda nem engrossou a voz direito, mas ele já está dizendo que já sabe. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tu que anda dizendo para o teu pai que já sabe, o teu pai também já disse um dia para o pai dele: eu já sei. E depois, quando a gente fica mais velho, a gente descobre que a gente não sabia. É por isso que a gente quer te ajudar, porque tu também não sabe. Só que na juventude a gente acha que a gente sabe alguma coisa. E aí o pai e a mãe falam, e ele diz assim: não, eu já sei. Sabe nada. Meu filho, essa moça não é uma boa moça. Minha filha, corre desse rapaz, chuta que é laço, olha só. Ele não estuda, ele não trabalha. Olha o jeitão. Mãe, eu sei, mãe. Sabe nada, minha filha. Isso é molde. Os pais estão moldando os filhos. E a gente vai moldar enquanto a gente pode. Porque chega uma hora, Manoá e a sua esposa moldaram Sansão a vida inteira, mas chegou uma hora que ele escolheu o que ele queria fazer. Escolheu por vontade própria. Não é porque os pais não ensinaram. Os pais ensinaram, os pais moldaram, mas nós não podemos escolher pelos nossos filhos. Nos cabe moldar. Nós moldamos, mas não apenas moldamos, nós apontamos. E é isso que muitas vezes os filhos não entendem. Apontar é dirigir, é mostrar propósito. É por isso que o pai insiste: olha, que tal você pensar nisso? Que tal você achar sobre isso? Você já pensou em fazer esse curso? Você já pensou nessa oportunidade? Você já pensou naquele trabalho? O que é isso? Isso é apontar. Porque flecha não pode só moldar. Flecha a gente precisa também o quê? Apontar. Senão ela não vai a lugar nenhum, não fica em nada. Você molda e você aponta. Aponta é direção, aponta é orientação, aponta é mostrar valores, é visão. Porque o pai Samuel já passou uma jornada, e esse caminho que a gente vem atrás, ele já queimou ele há muito tempo. Agora eu preciso dizer aos pais: pai, você molda, você aponta, só que não é para guardar com você. É para Christian, Deus te deu uma flecha. Olha ali, ó, o tamanho daquela flecha. É para você lançar ela longe. É para ele ir além de nós. Ah, irmã Elisângela, o Isaías é uma flecha. O Murilo é uma flecha. O Bento é uma flecha. O Samuel é uma flecha. A Júlia, a Luísa é uma flecha. Te prepara. Não segura não. Bota para andar. Bota para andar. Bota para andar. Bota para voar, pai. Bota para andar. Empurra. Lança longe. O mais longe possível. É isso que as escrituras estão dizendo. E ele está dizendo: pode ficar tranquila, que eu vou guardar. É eu que vou cuidar deles. É eu que vou estar com eles aonde eles forem. Porque eles não são teus, eles são meus. Mas cabe a mim
como pai que o Senhor me permitiu cuidar, estar com ele durante um tempo. Como você enxerga seus filhos? Está achando que esses meninos vão ficar contigo aí para sempre? Não, minha irmã, bota esse cabra para andar. Bota essa menina para andar. Pastor, o senhor está falando para minha mãe mandar embora? É quase isso. É flecha, ó. Ana Vitória está assustada ali. Mas está nada, porque eu falo isso para ela sempre. Filha, nós estamos orando pelo seu marido desde o primeiro dia que eu soube que era uma menina. Desde a hora, o doutor falou assim: o que o senhor acha? Não sei, se é uma menina, então o Senhor abençoa meu genro agora, em nome de Jesus. Samara estava lá na hora. Ele vai chegar. Flecha na mão do valente. Os filhos não são para nós, eles são do Senhor. E aí você está achando, está se matando. Deus, como é que vai ser isso? Deus, como é que vai ser? Você não dorme por causa do menino? Aliás, por causa daquele homem, né, que já é velho. E você está ali tratando ele igual fosse uma criança. Descansa teu coração, deixa Deus cuidar dele. Ele é flecha. Você moldou, você fez ponta, agora lança ele. Porque o lugar e quem vai cuidar dele é Deus. Você crê que Deus cuida do seu filho melhor do que você? Você crê que Ele vai dirigir ele melhor do que você? Você crê que Ele tem planos melhores para eles do que você e do que eu? Eu creio nisso. Então vamos descansar. Fica de pé. Nós vamos terminar hoje esse mês da família, que não vai terminar hoje, termina dia 31. Mas eu queria te dizer uma coisa. Deus, guarda isso, não é um espectador da tua casa. Deus, Ele não está assistindo somente a tua família, irmão Vilmar. O Everton, Deus não é um espectador da tua casa. Deus é a rocha da tua casa, é a base da tua casa. Ele não está só olhando, não. Ele é o firme fundamento, Ezequiel, aonde a sua casa está fundada, aonde a sua casa está lançada. Deus, o Senhor só está olhando a minha casa? Não, a sua casa só está de pé porque Deus é o fundamento dela. Você só está de pé porque Deus é o fundamento da sua vida. Ele não é um espectador, Ele é o fundamento. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Sem Ele tudo é vão, com Ele tudo vale a pena. Sem Ele a gente não vai a lugar nenhum, com Ele vai ser uma bênção. Qual é o nosso desafio? Edificar a nossa casa em Deus. Porque se a gente construir em Deus, olha, o nosso trabalho não vai ser vão, não. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que estão edificando. Se o Senhor não guarda a tua noite de sono, não é que vai guardar, não, é o Senhor. E toda a sua briga pela vida financeira e pelo cuidado é extraordinário. Parabéns pela sua garra. Mas quem te sustenta é Deus. E não existe um na descendência dele que mendigou o pão. É diferente de ter tudo o que a gente quer. Às vezes o nosso problema que a gente se debate é com isso. Deus não tem compromisso em nos dar tudo o que a gente quer. Mas Deus, como um pai bondoso, Ele vai cuidar de nós e nos fornecer o que a gente precisa. É diferente. Adore ao Senhor nessa canção, ao Deus de milagres. E a gente termina orando nessa noite, orando pelas famílias, exaltando ao Senhor. E talvez você diz assim: Deus, eu estou passando